por isso. Você não tem como agradar ele fora dele. Porque é o que a Bíblia diz. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, ou eu me entrego a ele totalmente, ou eu não tenho como entregar uma parte da minha vida para ele, porque eu não tenho como servir a dois senhores. E aí, quando eu não me entrego para ele, eu substituo ele por qualquer outra coisa. Então eu passo a acreditar que as minhas obras podem, de alguma forma, me conectar a Deus, mas elas não podem, porque quem pode é Cristo. E a gente está falando num contexto de reforma. Na Idade Média haviam ordens monásticas que visitavam os enfermos, né, que faziam coisas que nós devemos fazer, mas faziam isso numa tentativa de se conectar a Deus através disso. Só que não tem como, porque você só se conecta a Deus por Cristo. E aí todas essas obras são uma consequência dessa decisão. Quando você não se conecta a Ele, você substitui por qualquer outra coisa. Então são as minhas obras, são as minhas concepções filosóficas. Ele citou a questão do socialismo. Eu tava, antes de começar aqui, eu estava ali fora conversando com o pessoal que chegou mais cedo, e a gente estava falando, eu, por exemplo, já fui socialista. E qual é o problema? É que você substitui Cristo pelo Estado. E você começa a achar que o Estado, ou um partido, ou qualquer ente pode fazer aquilo que ele não tem como fazer com você, por você. Entende? Porque você está tentando preencher com o Estado, com um partido, ou com uma filosofia, algo que só Cristo pode te dar. Então Cristo, ele é não uma ideologia, ele é a superação da ideologia. Eu posso inverter também, eu posso achar que o mercado vai me salvar de tudo, quando também não vai, porque só quem pode me salvar é Cristo. Então é uma ansiedade, e aí você citou o Sartre, é o que o Sartre chama, é a angústia que a gente sente, que só pode ser preenchida por Cristo. E aí o homem, ele fica tentando criar diversos meios para preencher essa angústia de alguma forma. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque é só nele que nós somos completos. É só nele que nós podemos viver uma vida plena. É só nele que a nossa angústia vai ser cessada por meio da paz, que só ele pode dar. É por isso que ele diz, a minha paz vos dou e não vos dou como o mundo dá. Porque o mundo dá essa paz fundada em qualquer pressuposto também humano. Mas a paz que transcende, a paz que permite com que nós tenhamos uma vida de fato solos Cristo, né? Somente Cristo. Verdade. E quando estamos falando de Cristo, qual o papel que ele ocupa? Quem é ele dentro de tudo que estamos dizendo e falando? A raça humana, ela foi criada por Deus, e o primeiro casal, ele representava, alguns dizem num aspecto federativo, às vezes outros dizem em várias percepções acerca de que modo Adão nos representava, mas existem algumas coisas que são consensuais. Adão nos representava enquanto raça diante de Deus. E a grosso modo, sem tentar complicar, quando Adão fez o que fez, as atribuições do que Adão fez, não seu pecado, o pecado de Adão não, mas o que Adão fez, nos afastou, nos cortou em relação a Deus em termos de relacionamento. Significa que o Deus de Adão, ele agora estava distante da raça humana, não em questões geográficas, mas dentro do campo moral, espiritual, nós estávamos e estamos sem ele, distantes de Deus. Quando Jesus Cristo vem, eu já ouvi essa história, ouve de novo. Quando Jesus Cristo vem, ele vem como o segundo Adão. Não o segundo porque ele veio logo em seguida, mas ele veio como o substituto àquele Adão que falhou. Jesus Cristo passa no teste do jardim, do Getsemane, Adão falha no teste. Então, Jesus Cristo obedece a Deus e sem pecado nenhum é tentado externamente, não internamente, mas externamente Jesus Cristo é tentado sim. Jesus Cristo vence todos os pecados. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Sabe, eu acho que eu vou passar a vida inteira, eu não vou ser tentado em todas as coisas, mas Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas para que pudesse ser o nosso substituto e o nosso intermediador em todas as causas que nós suplicamos a Deus. Então ele foi o segundo Adão e ele venceu. Ele se colocou à disposição de Deus no sacrifício que ofertou a Deus perante todos nós. Ele foi o sacrifício perfeito que Deus Pai ofertou e que o próprio Jesus Cristo ofertou. Deus não saiu empurrando Jesus, falou, Jesus, tu vai. Não, eu não tenho medo. Vai,
Não houve isso, há um consenso claro de que ao pai agradou moê-lo, mas o filho também, quando viu o fruto do seu penoso trabalho, se regozijou. Não foi nada amarrado. O pai desferiu o golpe mortal contra o filho porque havia pecado. O pecado de cada um aqui. Mas o filho... Gente, acorda aí. O filho, ele morre substitutivamente em nosso lugar e passa a ser o nosso representante. Em Jesus, a raça humana tem o seu recomeço. Significa que em Cristo somos nova criação de Deus. Nós nascemos em Cristo e a partir dele somos contados como essa segunda leva de Adãos e Evas que surgem a partir de Cristo. Se nós continuarmos sem Cristo, vamos morrer em semelhança ao primeiro Adão. E não cabe aqui falar se foi para o céu e inferno, embora tenha gente que queira pegar Eva ainda de tapa. Sim. Mas não, por favor, irmão, se você é redimido, perdoe Eva, por favor. Jesus resetou a humanidade. Temos roupas por causa de Eva. Temos roupas por causa de Eva? Você não achou. Já me vesti ao contrário e fui trabalhar? Tênis de cada pé. Já fui pra igreja com tênis de cada pé, cara. Que isso? Tocar. Ele tocou. Mas não foi de propósito, né? Não, foi sem querer, cara. Não acredito, cara. Pô, Israel trocou de tênis comigo, cara. Porque eu ia no púlpito, eu ia pregar, eu ia falar alguma coisa, eu ia dar um anúncio. Aí eu falei, caraca, eu ia tocar. E aí eu falei assim, caramba, eu tô com vermelho. E era vermelho. Um era vermelho, vinho, e o outro preto. O que eu faço? Bom, mudei de assunto, é desgraça. Mas é interessante que Jesus, no certo sentido, ele reseta a humanidade, né? Ele dá um reset, começa de novo. E o que acontece estando fora de Cristo é que eu continuo em semelhança a Adão, em desobediência e inimizade contra Deus. Mas em Jesus Cristo eu sou redimido. Em Jesus Cristo eu estou com Ele contado como nova criatura. E com Ele morrendo, com Ele serei ressuscitado. Em semelhança a Cristo. Em semelhança ao Cristo. Significa que estar em Cristo não é somente morrer como Cristo morreu, mas ser ressuscitado como Cristo foi ressuscitado. Portanto, quando nós estamos falando sobre Jesus Cristo, estamos falando sobre o homem corajoso, fiel a Deus, um homem de valor, o homem mais digno que a raça humana já viu, que escolheu morrer pelos seus representantes. Ah, mas ele era Deus. Gente, parece que há um bloqueio na nossa mente. Ele era totalmente homem. Ele tinha personalidade e gostos, talvez azul ou verde, vamos saber um dia, mas ele era um ser humano como eu e você, exatamente como nós. E ele foi corajoso, fiel a Deus. Eu tenho orgulho de Jesus Cristo como homem, porque ele foi o cara mais digno que eu pude ter notícia, e como historiador a gente ouve muita coisa assim brava, sabe, ao longo da história. Quem estuda história ouve feitos históricos e heróicos, mas eu nunca vi um rei morrer pelos súditos que o recusaram. Nunca na história um rei morreu por súditos que não o queriam. Nunca. Eu e você temos uma percepção diferente da história. Eu vejo a história como a história que conta o quanto a raça humana é contra. Ah, é? A Bíblia também. Então, ela também pensa assim. A gente tem uma perspectiva diferente. Não, filho, eu só disse que eu já li muitos atos de homens bravos lutando por seus povos e morrendo pelos seus povos, mas eu nunca vi um rei morrer por súditos que o rejeitaram. Ah, não faz sentido. Mas... Deixa eu passar pro Alcino, calma, Ian. Fala aos pouquinhos, Alcino, contigo agora. E dentro disso que você tá colocando, dessa questão da suficiência de Cristo, voltando nesse tema, e aí eu queria falar um pouco com vocês a respeito já que a gente está estudando os solas e a questão da reforma, um pouco a respeito assim, que o nosso cristianismo hoje, e agora já partindo do pressuposto que Cristo é o Senhor da nossa vida, o quanto a gente perdeu, os cristãos perderam, e nesse livro aqui que está aqui em cima da caixa, que é o Pilares da Fé, o Franklin Ferreira vai falar bastante disso, da questão da suficiência e da centralidade que a cruz precisa exercer na vida cristã. Do quanto a gente permite que outras coisas assumam um protagonismo que deveria ser da cruz. Que a Bíblia inteira é uma narrativa que aponta para a cruz. E a existência humana deve apontar para a cruz. E aí há uma distinção muito interessante, já que a gente está falando de reforma, que o próprio Lutero faz na sua teologia, em que ele separa a teologia da cruz e teologia da glória. E é uma crítica que ele faz ao status quo
da Igreja Católica medieval. E ele faz essas duas distinções e ele faz um paralelo, falando a respeito da teologia da glória e da teologia da cruz. Na teologia da glória ele usa o texto de Gênesis 11, que fala da Torre de Babel, e na teologia da cruz ele usa Gênesis 28, que fala a respeito da escada de Betel, em que você tem na Torre de Babel homens tentando se achegar a Deus por conta própria, e essa é o que ele chama de teologia da glória. É quando o homem acha que por causa dele mesmo, por algum esforço que ele mesmo faça, ele vai conseguir chegar a Deus de maneira direta, imediata, né? Ver Deus a nu, que é a expressão que se usava, por conta de atos humanos, e ele acha que ele sozinho vai chegar a Deus. Por outro lado, na escada de Betel, você encontra uma escada que desce do céu para a terra, né? Então, uma iniciativa de Deus de se achegar ao homem, e essa iniciativa só é confirmada, ela só é concretizada de fato por meio da cruz. E aí você tem essa distinção, a teologia da glória de homens que acham que por si mesmos podem se achegar a Deus, e a teologia da cruz, que é quando o homem entende que é só por meio do sacrifício da cruz é que a gente pode se achegar a Deus. E a gente entende mais do que isso, que é a cruz, é na cruz que Satanás ele é derrotado nas nossas vidas. Isso é interessante porque a gente vê muito a ideia que se passa, né? A gente vê isso em filmes e até em algumas músicas cristãs, a ideia de que quando Jesus morreu na cruz, o diabo fez uma festa porque Jesus tinha morrido, né? E aí quando Jesus ressuscita, então ele vence o diabo. Mas se você pegar, por exemplo, Colossenses 2, você vai ver que Cristo derrota Satanás na cruz. É o Deus que se achega a nós em fraqueza. Então, Deus que no momento da sua fraqueza, quando ele está na cruz, na fraqueza ele é capaz de derrotar Satanás e todo o império das trevas. Demonstrando a distância que há, porque ele no seu momento de maior fraqueza é capaz de derrotar o diabo. E é capaz de redimir toda a humanidade. Então, o Deus que vem a nós nesse momento em que ele está sendo crucificado e que ele está sendo morto, ele ainda tem poder para redimir todos nós e vencer e subjugar todo o império das trevas. Então, essa distinção que Lutero faz, a gente precisa fazer e colocar a cruz no lugar que ela deve estar. Não apenas como um símbolo, ainda que ela seja também um símbolo, mas entender que toda a história, toda a Bíblia aponta para um protagonismo da cruz, e a cruz deve ocupar esse lugar. A gente precisa entender que a morte de Cristo é o evento mais importante da história da humanidade. E a gente hoje tem muitas literaturas, como por exemplo, Jesus, o maior mestre que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, em que analisam-se diversos aspectos de Jesus. São análises válidas. Mas o mais importante é se lembrar do Cristo crucificado. Se lembrar, e aí um dos lemas que se repetia muito na Reforma, pregar o Cristo e este crucificado. Então lembrarmos da importância e da relevância da cruz para as nossas vidas, lembrar que ele foi morto pelos nossos pecados e lá ele nos redimiu, por meio da nossa fé ele nos justificou e ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele aplacou a ira de Deus, morrendo naquela cruz por todos nós. Verdade, verdade. Uma coisa que eu vejo na crucificação, e isso particularmente me deixa muito triste, é que você vê o sacrifício de Deus e tudo que ele fez, e em 2000 anos a raça humana não mudou nada. E não vai mudar nunca até a glória. Porque a nossa raça é vendida ao pecado. Nós gostamos do pecado. O pecado parece ser algo que nos seduz e continua seduzindo. E depois que somos salvos, a gente não deixa de pecar. A gente tem o Espírito Santo que nos guia numa trajetória de santidade. Mas nós não deixamos de pecar. E é impossível que um crente fale isso também com orgulho. A gente não deixa de pecar, sabe como é? Um ou outro sai. Cara, claro que não. O pecado é uma afronta contra Deus. Então quando você está em Cristo, você se sente mais triste ainda de pecar. O que acontece é que, eu consciente dessa pecaminosidade, eu me imponho a limites, e aí eu preciso do Espírito Santo para impor esses limites, que me contenham quanto à minha malignidade. Antes a lei de Moisés era um fator externo ao homem. Apesar de haver a graça de Deus, a lei era um aspecto externo. Eu cumpria a lei e buscava me acertar diante de Deus cumprindo a lei. Hoje, a lei está no coração do cristão.
Jesus Cristo escreveu no nosso coração a lei de Deus. O Espírito Santo, esse selo, esse penhor, está em nós. Por isso hoje, quando a gente pensa em termos de sermos mal, sim, ninguém deixa de ser mal. Mas justificado pela graça de Deus, a gente muda. Eu me lembro de coisas que eu fazia. Cara, eu me lembro de coisas que eu não tenho coragem de contar pra vocês. É até estranho quando o pessoal sai contando testemunho assim. Deixa eu te contar, eu não era mole, não. Conta com Cara, eu não consigo contar. Eu tenho vergonha de contar algumas coisas, mas eu nunca contei pra gente que anda comigo há anos, porque eu não consigo. E não é coisa assim que vai mudar o nosso relacionamento, não é coisa assim que eu tenho que esconder, pra senão. É coisa que eu falo assim, gente, meu Deus, como é que eu... Aqui, passou uma na minha cabeça agora, que eu não consigo achar legal contar. Eu tenho vergonha. É como se eu não sei, é uma neologia. Eu desdignificasse Cristo contando isso com algum tipo de alegria. 1 Timóteo, essa escada que tu contou é fantástica, essa lance da teologia. Vocês já ouviram, né? O que o Alcino falou da teologia da glória, teologia da cruz, não ouviu, não? A Aninha não ouviu. Depois tu ouve pra ela, tu fala pra ela, tá? Muito bom, muito bom. É do livro, né? Tá no livro isso, eu acho. Tá, né? no livro ele não entra tanto, mas tá lá, né? Tá citado, sim, né? Tá sim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Deixa eu ver aqui. Verso 5, 2:5. 1 Timóteo 2:5. Acharam aí? Olha o que diz 1 Timóteo 2:5. Muito interessante esse verso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha que interessante. Jesus Cristo é o único mediador. Significa que todas as orações devem ser feitas em nome de Jesus. Eu até me preocupo com algumas pessoas que não oram em nome de Jesus. Sim. E não é porque não sobe, tá, irmãos? Não é isso. Quem leva nossas orações ao Pai é o Espírito Santo. Mas eu aprendi uma coisa que, com o tempo, se tornou mais clara para mim, que vários aspectos do que a gente fala, diz, e de coisas como ceia, batismo, e até o modo como a gente constrói a liturgia da nossa igreja, eles devem levar a Cristo. Não basta eu saber que estou orando em nome de Jesus. Eu preciso falar isso para que você saiba que é em nome de Jesus que eu estou orando. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas falam assim, mas o batismo não salva. Realmente, o batismo não salva. Mas o batismo, ele declara o sepultamento em Cristo. Significa que eu me batizo como uma declaração de algo que aconteceu e continua acontecendo no meu coração, que é que eu estou sepultado em Cristo. É por isso que eu me batizo. Entende? Portanto, algumas coisas do tipo assim, gente, vamos orar pelo alimento? Senhor, muito obrigado. Amém. Pô, não termina no amém não, cara. Fala, em nome de Jesus, amém. Porque senão não sobe? Sobe, irmão. Só que o cara do lado pode não ter uma visão do Cristo. E aí a pessoa pensa o quê? Amém. Não precisa falar em nome de Jesus, então nem tudo deve ser em nome de Jesus. E aí, cara, olha, a gente é ruim, o lastro da flexibilidade vai chegar a um ponto que é que daqui a pouco a gente está orando, que nem eu vi um cara no YouTube orando em nome de mim. Né? Eu vi um pregador. Viu isso também? Não, graças a Deus. É um pregador, não vou aqui difamar mais porque ele já está difamado. Mas ele orou e botou a mão na cabeça. Senhor, tu sabes quem eu sou, eu oro em nome de mim. Aí falou o nome dele. Que beleza, é um esse tá com moral no céu. Esse cara bom aí. Mas tu falou aí no começo aí que muito desejo começa a ser convosco. Tu falou um monte de coisa aqui no começo também. Verdade. Você já nos conhecia antes de nós nos conhecermos. Vocês não pegaram esse começo com o Alcino aqui não, hein? Pela presciência. No princípio era o Alcino, tá? Olha que interessante. Jesus Cristo é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mas eu gostaria de dizer que Jesus Cristo não é somente o mediador, e isso já é muito, mas ele também é a medida para todas as coisas. O homem renascentista, ele afirmou que o homem é a medida para todas as coisas. O homem da renascença disse isso. Né? Eu estava lendo hoje Petrarca, e Petrarca estava falando sobre o humanismo. Parece que foi o primeiro humanista, o Petrarca, eu não sabia disso. E o Petrarca estava falando sobre que nós devemos humanisticamente saber de onde viemos, para onde iremos e quem somos. Falei, nossa, que humanista cristão esse Petrarca. Mas eu achei interessante porque ele afirmou que no homem existem prerrogativas que são capazes de responder isso. Aí complica. Não, no homem não é possível responder quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A gente já está uns 400 anos tentando responder isso a partir do homem e não chega a lugar nenhum.
Tanto é que a gente foi brigando tanto que agora a sociologia ficou de um lado, a filosofia ficou de outro, a história ficou de outro, que ninguém mais se entende. Se você pegar um sociólogo, ele vai falar sobre fato social. Cara, você vai analisar um fato social. Quem já estudou fato social aqui? Durkheim e tal. Tu vai ler fato social, cara, e é algo completamente descontextualizado, o fato social. Tá, o fato social, ele é dentro de uma prerrogativa, ele não se satisfaz sozinho. Onde eu quero dizer aqui, irmãos, Jesus Cristo é o mediador, nós oramos em nome de Jesus, nós pedimos em nome de Jesus e esperamos em nome de Jesus. Mas Jesus Cristo também, ele é a régua a qual medimos todas as outras coisas. Vou te dar um exemplo simples. Cristão sofre. Muito. Cristão sofre mais ou sofre menos? Muito mais. Vocês acham que sofre mais ou menos? Sem comparação, muito mais. Acho que igual. Você foi numa igreja, hein? Eu acho que igual, mas só que a diferença é que a dor do cristão é por motivo justo. Não, acho que é mais porque se você usar as comparações de mediação Jesus foi crucificado. Mas peraí, é mais ou menos, gente. Tem um aqui que é mais. Comparado Cristão a quê? sofre mais do que o ímpio. Ele sofre mais que o ímpio. Sim. É? Por quê? A cara dele de maroto aqui. Aí atrás, cristão sofre mais ou menos? Marcos, tu tá sofrendo, Marcos? Não, eu acho que é um termo qualitativo. O sofrimento do cristão ele tem por base a edificação, o crescimento da imagem de Cristo. Isso não é budismo não, né, Marcos? Não. Tu tá querendo alcançar o nível? Tu tá aí sentado, parece um Buda, tu quer o Nirvana, cara? Eu digo que é uma questão qualitativa. Porque imagina, um ego pode ter um acidente e morrer todo mundo da família dele. Mas esse sofrimento não vai repercutir nada na natureza dele em relação à percepção de Deus, de Cristo, da imagem de Cristo. Ele não vai espelhar a cruz no sofrimento dele. Ele vai simplesmente sofrer. Eu diria que o cristão sofre mais e se alegra mais também. Entendeu? Porque ele sofre tanto pelas circunstâncias normais, todos os homens sofrem, entendeu? E a alegria dele nisso tudo é ter refúgio em Deus do sofrimento. Então, por exemplo, alguém que pode perder uma mãe, por algum motivo. Como cristão, o ímpio não pode perder uma mãe, mas quem vai ter uma situação por ele? Talvez tu pode se confiar em Deus, porque, enfim, coisa do tipo. Mas o cristão também sofre pelo Evangelho de Jesus Cristo. Só que esse sofrimento pelo Evangelho de Jesus Cristo redunda em alegria para ele. Bem-aventurados sois conforme a causa, os injuriais, os perseguirem, mentindo, disseram tudo mal contra vós. Regozijai-vos, Jesus diz, por conta desse sofrimento. E exultai, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Entendeu? Então o cristão tem sofrimento por motivos normais, tem sofrimento por amor de Jesus Cristo, tem sofrimento comuns por lutar contra a carne e o pecado. Isso também é o que faz sofrer. Ainda mais pelo fato de ele ter uma natureza renovada, quando ele cai, então é de graça, entendeu? Ele sofre bastante por conta disso. Nosso coração não deseja esse pecado, entendeu? Mas deseja ao mesmo tempo. Então, Não, Levantar e ir embora. seguir, pô. então o sofrimento é difícil, é nesse sentido que eu falo, nesses três perspectivas. Então, mais Cristo do pecado. Tá, eu quero dar minha opinião depois, posso? Que a noiva dele morreu num acidente junto com várias pessoas da família dele. Gabriel, não sei quem conhece. Cara, fala que Gabriel, a noiva do Gabriel morreu. Então, ele chegou. Ela tá aqui, cara. Ela tá cadáver. Ele viu o aspecto, porque é diferente, o indivíduo ele não vê Cristo no sofrimento quando ele é um ímpio. Mas você pode ver a cruz num sofrimento que seria comum, por exemplo, um acidente de carro. Você pode enxergar a cruz através dele. E existe também a condição ontológica do cristão que vai causar um sofrimento específico devido à imagem de Cristo. Mas é possível ver a cruz num sofrimento, digamos, comum também. É só isso. Engraçado que todo mundo aqui tá falando de sofrimento físico e emocional. Ninguém tá falando do pior sofrimento de todos. E agora você foi muito profundo e aí eu não tô conseguindo. Fala. Largar Cristo. Largar Cristo é um sofrimento? Aí você vai entrar num debate desgraçado aqui. Tem uns que dizem que podem se largar Cristo. Tem os irmãos aqui que acham que não tem como, que é Cristo que larga. Não, Cristo não larga. Não, Cristo não larga, né? E aí, ó. Ó a Genebra aqui. Olha só. Eu posso dar minha opinião? E por que eu coloquei essa enquete aqui? Porque Cristo é para nós a medida de todas as coisas. Né? Amém? Então ele também é a medida do que se espera sofrer, ou do certo a se sofrer. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu creio que os cristãos não sofram mais que os ímpios.
Eu acho que a gente sofre pelos aspectos corretos do sofrimento. É como se fosse assim, tem uma galera que já trabalhou comigo numa escola que estava sofrendo porque ia ser mandado embora. E eu não estava. E estava todo mundo sofrendo e eu não. E ele perguntava, por que você não está abalado? Eu falei, porque Deus que me sustenta, está de boa. Eu não estava sofrendo e eles estavam. Acredito que Cristo recoloca o sofrimento no seu lugar exato. Sim. Entende? É como se ele fosse a régua para o sofrimento. Isso aí vale sofrer, isso não vale sofrer. Isso vale ficar alegre, isso não vai. Entendeu a questão? Isso vale ficar alegre, isso não vale ficar alegre. Amém. E por que levantar essa questão e vou jogar a bola para o Alcino que eu quero ouvi-lo também. Mas é porque eu acredito que Cristo deva ser a régua dos nossos sentimentos também. Somente Cristo deve ser para nós a medida exata do que e pelo que devemos sofrer. Porque senão, se Cristo for apenas a régua moral, e também não for a régua moral, sentimental, casamental, relacional, financeira, jurídica, ele é todas as réguas. E eu creio que Jesus Cristo também seja o homem pelo qual devamos medir nossos próprios sentimentos. Então eu creio, e aí eu sei que eu discordo de alguns nesse sentido, e por isso deixei bem aberto, eu creio que os cristãos sofrem igual a ímpios. Só que eles sofrem pelo motivo justo, pela medida correta do sofrimento. E se alegram por coisas que ímpios jamais se alegrariam. Né? E se entristecem por coisas que ímpios jamais se entristeceriam. Acredito que, em termos de somente Cristo pode dar o ponto certo para os nossos sentimentos. Eu acho que é porque o sofrimento cristão tem significado essencial. Exato. Diferente do sofrimento ímpio, que é vazio, essencialmente falando. Sim. É centrado em si mesmo, né? Mas o ser humano é egoísta por natureza. Não importa que você seja um ímpio ou que você seja um convertido cristão. Você é egoísta e arrogante de qualquer jeito. E é por isso que sofremos de igual modo, apenas por motivos distintos. Eu concordo com a colocação do André. E é interessante essa questão dos motivos distintos, porque você vê os cristãos, eles sofrem por conta do evangelho, como foi colocado. E os ímpios muitas vezes sofrem por outras coisas que pra gente tem uma certa medida de sofrimento, mas é menor. Então, por exemplo, você citou quando você perde um ente querido, né? Então, eu, por exemplo, perdi meu pai com 19 anos de idade. E aí você sofre, mas você não sofre como o ímpio sofre, como alguém que não é cristão sofre, no sentido de que meu pai foi uma pessoa que viveu uma vida cristã, então eu entendo que ele faleceu, mas eu vou me encontrar com ele um dia. Então o meu sofrimento não dá para comparar com o sofrimento de um ímpio, que acha que acabou ali, que nunca mais vai ver. É lógico que ele vai sofrer muito mais. Então a nossa fé, em muitos aspectos, ela alivia também o sofrimento, e em muitos aspectos o cristão vai, por ser cristão, vai sofrer menos do que o ímpio. E o que é isso? Graça também. A graça não é só para salvar, mas a graça, muitas vezes, Deus, por meio da graça dele, pode, minimizar um sofrimento, uma dor que sem Cristo nós sofreríamos muito mais. Então eu acho que nesses momentos de extrema dor, de extremo sofrimento, a gente também experimenta a graça de Deus em certa medida. Então a gente sofre igual, mas existem momentos em que o ímpio vai sofrer mais e a gente vai sofrer menos, assim como pelo evangelho a gente sofre e eles não. Então é uma coisa bem equivalente, né? Boa, boa. E quando nós falamos disso, isso começa a ficar diferente, sabe por quê? Como é que eu entendo Jesus? É o camarada que eu canto no domingo, que eu leio no domingo, que eu faço devocional durante a semana, mas quando alguém me trai, ele não é a medida da traição. Ele não é a pessoa que eu consulto para reagir como se deve ser traído. Como Jesus foi traído? Ele xingou Judas? Não. Difamou Judas? Não. Chamou Judas de amigo. E o problema é que eu uso Jesus para a medida da salvação, mas não uso ele para a medida da traição. Eu não uso ele para a medida do abandono. Ah, todo mundo na minha igreja me abandonou. Beleza, na igreja dele também. E o que ele fez? Então, assim, usar Cristo, usar entre aspas, não é uma maneira maligna de se dizer sobre Cristo, mas fazer uso de Cristo somente
no aspecto salvífico, e é claro, isso é grandioso, é limitar a atuação de Cristo como a medida para todas as outras coisas. O modo com o qual eu penso em termos de casamento. Ontem eu estava dividindo uma palavra no intervalo escolar com alguns alunos, até colegas do Luiz mesmo, e eu estava falando sobre aquele texto de Mateus 19, que Jesus, quando questionado sobre divórcio, ele bate de frente falando, mas não era assim. Moisés fez isso porque vocês eram duros de coração. Não era para ter divórcio. Não era assim desde o começo. Aí ele vai falar que Deus fez macho e fêmea e que os dois juntos formam uma só carne. E ainda jogou depois. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Irmãos, onde é que fica isso? Onde é que fica o não separe o homem quando eu quero me separar? Não fica. Tipo, aí eu fico assim, tá, Jesus é o meu salvador, mas ele não se mete porque eu quero me separar. Jesus é o meu salvador, mas quando alguém me trair, não pisa no meu pé não que eu piso também. Jesus é o meu salvador, mas quando eu tiver que ser abandonado por alguém, eu vou abandonar também. É só ter uma chance. Eu vou botar o dedo na cara. Se Jesus é a medida, ele também é medida para todas essas outras coisas. Nós precisamos, de fato, crer em Jesus e viver como ele. Olha João 15, eu separei para que pudéssemos contemplar aqui. João 15. Diz assim, ó. Uma questão. Depende se você no Novo Testamento. No Novo Testamento, traição é recebido pedrada. Eu estou falando de Cristo, e Cristo é a medida, né? O Caio Fábio, ele usa um termo, né? Tem uns amigos ali que guardam o Caio Fábio. Conhece teu? Sim, conheço. O Caio Fábio, ele diz que Jesus Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Olha, eu vou tentar entender isso da seguinte forma, de que através de Jesus Cristo eu leio as Escrituras na medida correta, com a chave certa para entender todas elas. E olha o que Jesus fala em João 15. Eu sou a videira.